Petrobras está confirmando o reajuste de quase 4% para a gasolina a partir desta terça-feira, de 1% para o óleo diesel. No mês de setembro, o reajuste total da gasolina chega a cerca de 10%, pesando demais, é claro, no custo para a população. Do diesel, então, nem se fala, porque o diesel move o transporte de mercadorias do país. Por tabela, o etanol também está sendo reajustado, o mesmo acontecendo com o gás de cozinha. Dizem que o preço do botijão de gás até o final do ano estará custando R$ 100. Para o dirigente do Sindicato dos Proprietários de Postos de Combustíveis no estado de São Paulo, o governo Temer está brincando com coisa séria. Pelo menos no estado de São Paulo, os postos de combustíveis já vinham sentindo uma queda no consumo, que representou uma redução de 15% nas vendas desde outubro do ano passado. Com o aumento nos preços, agora o movimento deve cair ainda mais. O presidente do sindicato que representa os postos de gasolina em São Paulo explica que o repasse do aumento dos impostos ao consumidor pode ocorrer a qualquer momento e fica a cargo dos donos dos postos. Para ele, o setor sai mais prejudicado do que os outros. Com essa nova alta de preço na bomba, com certeza nós teremos uma baixa de consumo. Quer dizer, ainda não dá para prever o quanto será essa baixa, mas que realmente o consumidor hoje pensa antes de gastar, está pensando sim. É claro, sobe o combustível, sobe tudo, a inflação dispara e pesa no bolso no dia a dia da população, comprometendo o orçamento. Comprometendo o orçamento, o consumo tende a diminuir e a inadimplência a aumentar. Mesmo assim, o governo federal se diz otimista com a retomada do crescimento da economia. O movimento no comércio mostra a mudança no comportamento dos brasileiros quando o assunto é ir às compras. As pessoas estão com mais vontade de comprar, né? O pessoal antes parava muito para perguntar sobre liquidação e tal, e agora o pessoal está vindo para comprar mais, comprar presente, etc. Para o casal Antônio e Eliege Barnabé, a confiança ainda não é total, mas é bem maior do que no ano passado. O ano passado, eu acho que estava bem mais difícil. Esse ano, a gente está um pouco mais confiante. No segundo trimestre do ano, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre, que já havia fechado com alta de 1%, interrompendo 12 quedas seguidas. De acordo com o IBGE, o consumo das famílias foi beneficiado por uma junção de fatores positivos, como o crescimento da massa salarial real, a queda da taxa básica de juros, a inflação mais baixa e o aumento da oferta de crédito, além de uma medida do governo que injetou dinheiro vivo na economia. A liberação do FGTS, é lógico que tem importância nesse período, que apesar da gente saber que parte das famílias, né, usou esse recurso para quitar dívidas e até eventualmente para poupar, uma parte também, obviamente, foi direcionada para a aquisição, principalmente aí de bens, né, da parte do consumo das famílias. E aí influenciando positivamente a atividade econômica e comércio. Depois de um longo período de incertezas, o avanço do PIB pelo segundo trimestre consecutivo mostra uma recuperação gradual e consistente da economia. Para muitos analistas, a retomada do consumo das famílias é algo real e foi decisivo para o bom desempenho do setor de serviços, que representa 70% do produto interno bruto e teve o papel de locomotiva do crescimento no segundo trimestre. A gente prevê que esse ano feche com crescimento depois de anos de queda e que o ano que vem também seja um ano de crescimento. Portanto, a gente está prevendo uma reversão daquela tendência anterior que era de queda, que era de piora da renda, para uma tendência agora que é uma tendência de alta. Para este economista, o crescimento foi maior que o mercado esperava, uma amostra de que a recessão passa a ser vista pelo retrovisor. Esse 0,2 é importante, primeiro porque ele é maior, é um resultado melhor do que aquilo que estava sendo esperado por grande número de analistas econômicos. Segundo, por isso mesmo, como eu disse, ele reforça a ideia de que a economia de fato está em recuperação. Chegou ao fundo do poço, estamos saindo do fundo do poço, vamos talvez voltar para
a superfície. Batendo esse tema, será que realmente a economia está entrando num processo de recuperação? Ouvimos aqui em Marília o consultor econômico José Mário Rando, que falou ao 4 Notícias. Nós temos um crescimento PIB de 0,21 do último trimestre em relação ao 2016, que não houve crescimento. Então, é o crescimento comparado com o trimestre do ano anterior, que, por sinal, chegou a ser negativo. Então, nós vemos o seguinte, que é muito pouco, é um número muito pequeno, para a gente dizer assim, realmente a economia está recuperando. E uma coisa que assusta a gente é a falta de expectativa de investimento do empresariado. De uma maneira geral, né, nós damos consultoria nas empresas, corremos a região, a gente está vendo o seguinte, que o empresariado não está com uma expectativa de investimento, ele não está disposto a investir, né? Algum dinheiro que ele tem, alguma coisa, é uma reserva, e ele está com o pé atrás porque ele não sabe o que pode acontecer nos próximos meses. Nós dizíamos aqui o seguinte, o governo dizia que tinha 14 milhões de desempregados no Brasil. Ele diz, olha, se nós formos analisar um pouco mais, né, ver realmente o subemprego, nós temos 30 milhões de desempregados. O que o governo anunciou a semana passada em todos os canais de televisão, jornal, etc. Que nós temos 26 milhões e 300 mil desempregados no Brasil. Esse foi um número oficial que o próprio governo disse. Agora está chegando mais perto da realidade. Por quê? Porque subemprego não é emprego, né? Então está chegando um pouco, o governo está noticiando as coisas mais perto da realidade. Não são 14 milhões, são 26 milhões. E isso assusta um pouco a gente, né? Você pode ver em todos, qualquer rodovia que você for, que tiver um congestionamento, você vê uma quantidade enorme de pessoas vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo uma fruta, vendendo... Por quê? Porque a pessoa não tem emprego. Ele é vagabundo? Não, é que ele não consegue emprego, né? Você vê que o desemprego está muito gritante e a expectativa do empresariado está muito pequena em fazer novos investimentos. E nós vemos que um pouco do crescimento do PIB foi em cima da automobilística, que exportou para países da América do Sul e inclusive para o México, né? Então, inclusive do agronegócio, né? Mas que é assim, um valor muito básico, porque é commodities. Mas nós ainda tivemos uma exportação boa, principalmente da carne, nesse trimestre passado. Então, o pequeno crescimento, ele não está no mercado interno, e sim no mercado externo, na exportação, o que não traz um resultado para o brasileiro em relação a trabalho. Não traz um resultado positivo para o empresário em relação à sua expectativa de investimento. É isso que precisa melhorar. O empresário tem que dizer, ó, eu quero investir porque eu acredito que vai melhorar, né? E realmente começar a ter emprego, que não está tendo no momento. Bem, estou vendo aqui a manchete da agência Estadão. Mercado revisa números e já cogita alta de até 1% no PIB em 2017. Falava-se até em número negativo no começo do ano. Agora 1%, ainda é cedo? Muito otimismo ou não? Rando. Eu acho que ainda é cedo para a gente sair dizendo assim, olha, vamos ter um crescimento de fato, vamos ter 1% de crescimento. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, né? Nós temos aí 2 trimestres praticamente pela frente, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para dizer, olha, realmente está crescendo. A gente precisa aguardar a questão política. A questão política precisa se ajustar, né? Nós vemos que a Câmara dos Deputados é uma situação, o próprio presidente da Câmara dos Deputados chega a questionar, né, intenções do presidente da República. Nós vemos que o Senado não está alinhado com a Câmara dos Deputados. Então nós vemos uma série de coisas na política que não vai bem. Não indo bem, ela interfere na economia. As pessoas olham e dizem assim, puxa, um país que a gente não sabe o que pode acontecer politicamente. Portanto, ela interfere. Por quê? Porque fala, não é a hora de fazer investimento econômico, a gente não sabe se tem estabilidade. Fala-se muito em impeachment. Eu nunca torci pelo impeachment do Temer, independente de qualquer coisa. Não que eu ache um bom presidente de maneira nenhuma, mas é que eu acho muito ruim o mundo olhar aí fora e dizer assim, olha,
num único mandato, nós tivemos 2 impeachments, né? Está muito longe de ser aquele presidente que a gente gostaria de ter. Mas o impeachment é pior ainda. Então, essa questão política, ela interfere diretamente na economia e faz com que não gere esse resultado todo que a gente espera. Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer assim, olha, está aquecendo. Até ele é um garoto propaganda muito bom, o Temer, e quando ele diz em crescimento, né, em aumento, em uma série de coisas, ele gosta de dar essas notícias rapidamente e tal, ele sempre faz assim, né, indicando algum crescimento. Mas só que a gente precisa ver isso gerando emprego, a gente precisa ver isso no resultado real, né? Então eu acho que tem que aguardar um pouco mais para a gente dizer assim, olha, tem um crescimento de fato, será positivo, vamos aguardar porque precisa resolver a questão política para depois resolver a questão econômica, é interligado. E uma outra coisa, fala-se, mas ninguém fez uma reforma política. Quem mais gasta nesse país é o governo. E quem pode criar, inclusive, uma inflação não esperada a qualquer momento é o próprio governo, porque não está reduzindo os seus gastos. Ele fala em aumentar imposto, não sei o que e tal, mas você não vê ele dizendo assim, ó, vai haver uma redução de gastos, né? E a gente vê que realmente em algumas áreas não pode ter redução nenhuma. Na educação, na saúde, na segurança, não pode porque está extremamente precário. Então a reforma política seria mexer com políticos mesmo. E isso ele não pode fazer porque ele está na corda bamba, né? Seria diminuir ministérios, diminuir o número de deputados, o número de senadores e tal, uma série de coisas. Como ele não tem a aprovação para isso, ele está na corda bamba, eu preciso que todo mundo o apoie, ele não pode fazer a maior economia do Brasil, que é a reforma política com os políticos. Esse é o grande problema. E a gente tem que aguardar um pouco mais para dizer assim, ó, será positivo, vai ser bom realmente, nós teremos crescimento, ainda tem que ter um pouco de cautela para dizer isso. E na hora de consumir, planejamento. Cuidado com a inadimplência. É isso, Reto? Então, a inadimplência ela é altíssima, né? A inadimplência no Brasil, ela ultrapassa a cifra de 60% e a questão das pessoas negativas, de fato, chega em torno de 40%, né? Isso é uma situação muito ruim, porque as pessoas não se planejam para fazer as suas contas, para gastarem. Então, a primeira coisa, tem que haver um planejamento muito sério, sempre não se esquecer de uma coisa: carro, terreno, apartamento, casa, não é reserva de valor. É importante que se tenha. É uma reserva econômica, é imobiliária. Mas na hora da crise a pessoa não vende. Então, a primeira coisa, é preciso que se tenha uma reserva de valores. Por que a Alemanha não tem problema? Porque ela tem a maior poupança do mundo, né? Foi que segurou realmente a Europa, porque o alemão não é gastador, ele é poupador. E reserva é reserva de valores, não é reserva de bens, porque na hora da crise ninguém vende nada. Como nós estamos atualmente, você vê que a venda imobiliária está baixíssima, a venda de veículos internamente está baixíssima. Então, se você quiser converter qualquer bem em dinheiro hoje, você tem dificuldade. Então, planejamento e sempre procurar fazer reserva de valores dentro das suas possibilidades. Ou seja, gastar o mínimo possível, somente o necessário, né? E fazer a maior reserva de valores possível. Tá aí, vamos aguardar o tempo. O tempo será o senhor da razão nessa questão de recuperação para valer da economia. Torcemos por isso, mas realmente não será assim tão fácil. Destaques do momento: governo perdeu força e não tem votos hoje para a aprovação da reforma previdenciária da Câmara Federal. Dória se recusa a disputar prévias com Alckmin e pode deixar o PSDB. Alckmin diz que seria mais democrático dentro do partido, o PSDB, as prévias para definir o indicado do Partido Tucano para a candidatura à presidência. Moro nega a Lula suspender interrogatórios. Cada juiz teve custo médio de R$50 mil
por mês, R$50 mil por mês no ano passado em termos de salário, 50 mil por mês custo médio. Houve o investimento do judiciário de 84 bi em 2016, também com folha salarial, segundo revelação do Conselho Nacional de Justiça. E daqui a pouco você confere. Previdência Social continua convocando aposentados por invalidez para nova perícia. E cuidado, porque a perícia é rigorosa. Estamos no Dia da Saúde Sexual da População. Dica importante sobre esse tema, cada vez mais de atenção. E o prêmio da Mega Sena acumula de novo e deve chegar a 80 bilhões. A gente volta já já.